CRP Cast. O CRP Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e apresento a vocês o 14º episódio do CRP Cast. Nesse episódio, contamos com a participação da psicóloga Emanuele Proença, do psicólogo Pedro Paulo Bicalho e das psicólogas fiscais do CRPRS, Giovana da Silva Ferreira e Antonieta Lopes Bride, mediando a roda de conversa a conselheira Luciana Fossi. Nas locuções, temos a participação da Relações Públicas do Conselho, Nádia Miola. CRP destaca. O trabalho do Sindicato dos Psicólogos do Rio Grande do Sul, o CIPERGS, foi reativado em 2021. Uma nova gestão foi eleita com o objetivo de trabalhar em defesa da categoria e da profissão. Para o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, o sindicato tem um importante papel, tratando de questões como a melhoria das condições de trabalho, a remuneração das profissionais e as relações entre trabalhadoras e proprietárias de empresas, sejam elas privadas ou públicas, por exemplo. Convidamos a psicóloga Emanuele Proença, diretora de políticas sindicais do CIPERGS, a falar sobre como está sendo essa retomada do trabalho do Sindicato dos Psicólogos no Rio Grande do Sul. Olá, colegas psicólogas e psicólogos. Com muita satisfação, recebemos o convite para compartilhar com vocês o processo de retomada das atividades do Sindicato dos Psicólogos no estado do Rio Grande do Sul, o CIPERGS. Embora o CIPERGS tenha mais de 4 décadas de fundação, falamos em retomada porque o impacto da reforma trabalhista de 2017 impôs obstáculos à atuação das entidades sindicais e especialmente ao CIPERGS. Ainda em 2018, um grupo de psicólogas trabalhadoras do Grupo Hospitalar Conceição e Hospital de Clínicas, preocupadas com a falta de representação nas negociações coletivas de trabalho, passou a se reunir para discutir esse quadro de dificuldades em que se encontrava o CIPERGS. Percorreu-se um caminho, desde então, em que se somaram interessados, parceiros e apoiadores, que foram fundamentais na definição de uma chapa para a disputa da nova gestão do sindicato. Fomos eleitas em setembro de 2021. Hoje, a direção colegiada e conselho fiscal é um grupo heterogêneo em termos de formação e trajetória profissional, sem experiência prévia no movimento sindical, mas muito integrado e comprometido. Nossas tarefas nesse momento se dividem entre aquelas necessárias à reorganização administrativa do sindicato, a reaproximação com a categoria, negociações coletivas de trabalho e articulação com demais entidades e movimentos sociais. Como uma das estratégias para levantar necessidades atuais das psicólogas no mundo do trabalho e planejar intervenções por melhores condições de trabalho, maior reconhecimento e valorização da categoria, deliberamos pela constituição de 4 grupos de trabalho, que estão abertos aos associados e também aos estudantes. Abordam as seguintes temáticas e campos de atuação do psicólogo: saúde, assistência social e direitos humanos, educação, trabalho. Nosso maior desafio tem sido a sustentabilidade financeira. Sem a obrigatoriedade da contribuição sindical e incertezas na interpretação da legislação trabalhista vigente, a única fonte segura de arrecadação para os sindicatos advém hoje das contribuições diretas dos seus associados. Por isso, iniciamos em janeiro uma
uma campanha de filiação com valor de anuidade bastante acessível. A adesão das psicólogas e psicólogos será fundamental para que consigamos manter as atividades de representação da categoria. Além disso, convênios estão sendo contratados e outros benefícios poderão ser usufruídos por quem se associar ao CIPERGS. Mas mesmo com esses desafios e com pouco tempo de trabalho dessa gestão, já obtivemos alguns avanços importantes. Dentre eles, podemos destacar nossa atuação em conjunto com o CRP pela aprovação numa das comissões da Câmara dos Deputados do projeto de lei que estabelece jornada de 30 horas e na pauta sobre a implementação da Lei 13.935 em Porto Alegre, que prevê a inserção de psicólogos e assistentes sociais na educação pública. Contatem o CIPERGS pelos canais do Facebook e Instagram ou pelo e-mail diretoria@cipergs.org.br. Solicitem a filiação, peçam apoio e informações, tragam sugestões para a atuação do sindicato, participem dos GTs, das assembleias. O CIPERGS deve representar a categoria e precisa das psicólogas e psicólogos do Rio Grande do Sul para essa tarefa. Arte Psi. Olá, eu sou Nádia Miola, Relações Públicas do CRPRS, e nesta edição do Arte Psi apresentamos o livro Remonta, a escuta clínica da população LGBTQIAP+. Publicada pela editora Devires e organizada por José Stona e Marcela Carvalho, a obra conta a história do projeto social de escuta clínica voltado a essa população. A publicação surgiu da necessidade de registrar materialmente as estratégias de acolhimento que o projeto Remonta construiu e instituiu desde a sua criação, destinado a produzir uma reparação histórica, social e econômica diante das décadas de patologização, violência, estigma e desigualdade que os discursos médicos, jurídicos e terapêuticos produziram à população LGBTQIAP+. Psi o quê? A tentativa de anular diferentes formas de existir e de ser no mundo pode ser chamada de aniquilamento de subjetividades. Você já parou para pensar que algumas pessoas sofrem com processos de destruição, de dilaceramento e de extermínio de suas próprias subjetividades? Como resistir diante desses mecanismos de aniquilamento? Convidamos o psicólogo Pedro Paulo Bicalho para falar sobre o aniquilamento de subjetividades. Pedro Paulo é mestre e doutor em psicologia, professor associado do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro e representante do Conselho Federal de Psicologia no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Olá, meu nome é Pedro Paulo Bicalho, sou psicólogo, sou professor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente sou presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Agradeço o convite por estar aqui nesse importante evento, nesse podcast em que nós discutimos questões importantes sobre não somente o que é ser psicólogo ou psicóloga, mas qual é a finalidade das intervenções que nós fazemos no mundo. Eu entendo que o tema do aniquilamento das subjetividades, ele é da maior importância, porque quando nós, psicólogos e psicólogas, somos colocados para nos posicionar a partir da conjuntura em que nós vivemos, nós não podemos de modo algum deixar de lembrar que vivemos hoje uma conjuntura fascista. E afirmar o fascismo como método é lembrar que nós vivemos sob a égide do medo, porque é importante para o fascismo fazer com que o medo como um afeto ele seja uma estratégia para nos governar. Também vivemos sob a égide do ódio, cada vez mais prolifera esse discurso de ódio, sobretudo ódio sobre aquelas subjetividades entendidas como menores. E enfim, nós vivemos um momento em que o fascismo está cada vez mais
faz colocando as subjetividades como inimigas, em especial as subjetividades que não compõem a hegemonia, as subjetividades que escapam do ideal de sujeito, do ideal de homem, do ideal de cidadão e de cidadã. Portanto, escapar da hegemonia é também afirmar a diferença. E é muito importante nós lembrarmos que afirmar os direitos humanos é afirmar o direito à diferença. E por esse motivo, afirmar uma psicologia que dialoga com direitos humanos, uma psicologia que dialoga com processos de empoderamento, é o tempo todo afirmar uma psicologia antifascista, porque, como lembrava a grande Angela Davis, não basta não sermos racistas, precisamos ser antirracistas. Parafraseando Angela Davis, não basta não sermos fascistas, precisamos ser antifascistas. A psicologia não pode ser um instrumento em prol do fascismo. A psicologia ela precisa colocar em discussão os efeitos do fascismo nas nossas construções subjetivas, e eu entendo que um programa como esse, ele é da maior importância para nós pensarmos exatamente o que significa isso que nós estamos aqui afirmando. O processo de tentativa de aniquilamento de subjetividades, ele somente funciona a partir de 3 mecanismos de sujeição da subjetividade, que são os mecanismos de infantilização, os mecanismos de segregação e os mecanismos de culpabilização. Portanto, segregamos quando fazemos com que o outro acredite que o lugar em que ele ocupa não é o lugar para ele. Nós infantilizamos quando oferecemos a esse outro a tutela e, portanto, ao oferecer a tutela, nós desqualificamos a ousadia desse outro existir da maneira como ele quer se afirmar existindo. E, em terceiro, a culpabilização, porque, além de segregar e infantilizar, nós fazemos com que o outro acredite que ele só está sendo infantilizado e segregado por uma questão individual dele. Portanto, nós culpabilizamos para responsabilizar o sujeito pelas tentativas de aniquilamento da sua própria subjetividade. Resistir aos processos de aniquilamento só é possível com empoderamento. Empoderar-se significa acreditar que os processos externos a nós não são nossos, mas são do outro. Ou seja, é uma sociedade que segrega, é uma sociedade que culpabiliza, é uma sociedade que infantiliza por conta das relações de poder que estão presentes nesta mesma sociedade e que fazem com que acreditemos que são nossas as responsabilidades. Empoderar-se é entender os processos históricos, os processos sociais, os processos econômicos, os processos políticos que se produzem frente às subjetividades para aniquilá-las, com o objetivo de fazer com que cada vez menos nós sejamos autores de nossas próprias histórias. Quando nós, portanto, temos a nossa subjetividade a partir da tentativa de aniquilamento, nós nos desempoderamos. Portanto, resistir é empoderar-se. Resistir é ousar. Resistir é afirmar ser quem nós somos, apesar de todas as relações de poder quererem afirmar que esse modo de viver é um modo desqualificado. Portanto, empoderar-se é também qualificar as nossas próprias escolhas, mesmo que doa, mesmo que sirva para dizer que nós somos menores. Roda de conversa. Há 2 anos, em março de 2020, a psicologia foi convocada a repensar sua forma de atuação diante da pandemia da Covid-19. Se antes o atendimento online e o uso das tecnologias da informação e comunicação eram apenas uma opção e, para muitos, uma prática distante, com a pandemia e o isolamento social, essa modalidade de atendimento tornou-se imprescindível. Frente à crise sanitária provocada pela Covid-19, o Conselho Federal de Psicologia publicou orientações que flexibilizaram a prestação de serviços psicológicos online, evitando a descontinuidade da assistência à população. No entanto, é importante destacar que a obediência ao Código de Ética Profissional da categoria, bem como a necessidade de cadastro prévio na plataforma EPSI, seguiram e ainda seguem como prerrogativas para o atendimento de forma remota.
Convidamos a conselheira Luciana Fossi, integrante da Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho, a mediar essa roda de conversa, com as psicólogas fiscais do CRPRS, Giovana da Silva Ferreira e Antonieta Lopes Bride, falando sobre as principais dúvidas da categoria sobre o atendimento online. Olá, Giovana e Antonieta, muito legal estar aqui com vocês hoje. Vamos conversar um pouquinho então sobre a questão dos atendimentos online. Vou começar perguntando para a Giovana quais os principais cuidados que as profissionais devem ter ao realizar os atendimentos online. Olá, então, Luciana, colega Antonieta e a todos e todos que estão ouvindo o podcast de hoje. Bom, inicialmente, acho que cabe ressaltar de que, embora o Conselho Federal de Psicologia tenha publicado determinadas flexibilizações e novas orientações sobre o atendimento online diante da pandemia, né, que nos colocou num cenário peculiar da atuação profissional, a prestação dos serviços psicológicos mediado pelas tecnologias, elas seguem demandando o mesmo rigor técnico e ético que qualquer outra atividade presencial nos exige. O atendimento online, nesse momento, março de 2022, está regulamentado por duas resoluções do Conselho Federal, que são a Resolução 11 de 2018 e a Resolução 4 de 2020. Primeiro cuidado e responsabilidade dos profissionais que queiram atuar na modalidade online é de se apropriarem do conteúdo dessas resoluções. A Resolução 4 de 2020, que foi publicada em virtude da situação da pandemia, ela permanece vigente e ela provocou algumas alterações na Resolução 11 de 2018, mas não substitui. Então, segue vigente as duas e permanece obrigatório o cadastro na plataforma EPSI, por exemplo. Alguns artigos que a 11 de 2018 colocava vedação a alguns atendimentos de determinadas situações estão suspensos, mas em contrapartida, a Resolução 4 de 2020, bem no início, no artigo 2º, ela nos relembra e destaca que é dever fundamental do psicólogo conhecer e cumprir o Código de Ética Profissional. Então, ou seja, além dessas duas resoluções específicas, os cuidados no atendimento online vão estar balizados pelo Código de Ética Profissional e demais normativas, orientações, legislação profissional dos conselhos, pertinente a cada contexto, Porque acho que muito se fala do atendimento online mais na prática clínica, na psicoterapia, mas a 11 de 2018 ele já descreve quais são as modalidades, quais os tipos de serviços possíveis de serem feitos na modalidade online. Então, alguns cuidados vão ser diferentes dependendo do tipo de serviço prestado, dependendo da finalidade daquele atendimento. Então, por exemplo, para a psicoterapia, os cuidados principais é em relação à preservação do sigilo e da confidencialidade desses atendimentos, através da verificação de segurança das plataformas, aplicativos, ferramentas digitais que são utilizadas para mediar a prestação de serviços, a escolha do local adequado sem interferência de terceiros, um local restrito para essa finalidade, a orientação para a pessoa atendida sobre a corresponsabilidade do sigilo no momento de elaboração do contrato, e daí também entra um outro cuidado, que é importante destacar, a obrigatoriedade de elaborar um contrato de prestação de serviços com a pessoa atendida. É nesse momento que, dentre outras questões, pode-se reforçar essa questão de que o atendimento online traz para o paciente, para a pessoa atendida, a necessidade da corresponsabilidade pelo sigilo, que ele também vai ter que estar num local restrito, vai ter que fazer uso de determinadas condições de segurança para poder preservar a confidencialidade daquele momento de atendimento. Outras questões importantes de cuidados, de obrigatoriedades profissionais. Registrar esses atendimentos em prontuário, seguindo as mesmas normativas já vigentes dos atendimentos presenciais, a Resolução 1 de 2009, também a Resolução 6 de 2019 em relação à elaboração de documentos psicológicos, e alguns outros contextos de outros tipos de intervenções vão ter outras normativas específicas também, além do Código de Ética e essas já citadas. Por exemplo, a avaliação psicológica, guia 9 de 2018, atentar para as notas técnicas do SATEPS em relação à diferença entre instrumentos que podem ser mediados pelo computador na aplicação informatizada e outros que são possíveis para aplicação remota, que seria a distância, Então, há uma diferença entre esses dois tipos de atendimento.
Então, os cuidados que os psicólogos vão tomar vai depender de cada contexto, de cada demanda, né? Vai estar aí em jogo a autonomia do profissional em avaliar cada demanda e também a responsabilidade de se apropriar das normativas que regem cada contexto, cada situação, avaliar cada caso que chega para seu atendimento. Acho que, de maneira geral, o que a gente pode destacar de cuidados são esses. Muito importante o que tu trazes, né? Tem toda uma especificidade a questão do atendimento online e muito interessante o resumo das resoluções que podem amparar, então, a categoria para que possa fazer, então, esse bom exercício do atendimento online. E aí, a partir do que tu foi falando, Giovana, pensei aqui, né? Tem situações em que o atendimento online não é recomendado e quais seriam essas situações? Conta um pouquinho para a gente, né? O que podemos conversar nessa perspectiva? Sim, acho que aí entra também nessa questão das resoluções vigentes neste momento. A resolução 11 de 2018, né, então aí a gente destaca também, né, do quanto que o atendimento online ele tomou maior repercussão e maiores discussões a partir da pandemia, mas ele já está presente e regulamentado desde 2018 da forma como está hoje, né? Já tiveram outras resoluções que davam maiores flexibilizações ou menores, mas a forma como está hoje, desde 2018 a gente tem essa regulamentação. A 11 de 2018 previa 3 situações em que era restrito o atendimento online. A primeira se considerava inadequado a situação do atendimento de situações de emergência e urgência. Se dava prioridade para que esses casos fossem remetidos para a equipe de atendimento presencial. O psicólogo poderia atender de maneira online, mas em caráter de auxílio a essas equipes que vão estar atendendo presencial. E as outras 2 situações se considerava como vedado totalmente o atendimento de maneira online, que seria as situações de violência e violação de direitos e a situação de pessoas e grupos em calamidades e desastres e situação de urgência. Mas, a partir da resolução 4 de 2020, se suspendeu esses 3 artigos que colocavam essas restrições. Então, no âmbito de normativas de regulamentação do atendimento online pelos conselhos, neste momento nós não temos previstos legalmente nenhuma proibição específica de nenhuma situação, de nenhum quadro diagnóstico, sintoma específico. O que a gente tem são recomendações, né, de novo, trazendo a questão da autonomia junto com a responsabilidade de cada profissional, de avaliar em cada caso a viabilidade técnica do atendimento. Embora não esteja vedado pela resolução, a gente entende que determinadas situações vão trazer um maior nível de complexidade, de maior necessidade de intervenção presencial, de acompanhamento por uma equipe, de encaminhamento para uma rede de serviços para aquela demanda, que o online não vai conseguir dar conta. Então, é necessário que cada profissional avalie, a partir do recebimento da demanda, o que são essas singularidades que vão estar colocadas naquela situação, né? Desde o nível de complexidade do quadro diagnóstico, desde o nível de complexidade da situação apresentada, se envolve situação de violência, se envolve risco de suicídio, por exemplo, quais são as intervenções, encaminhamentos possíveis. E outra coisa, reforçando também o que foi dito anteriormente sobre o contrato, né? De que no momento do contrato é importante colocar também para o paciente de que, mesmo que se inicie o atendimento naquela modalidade online, que naquele momento inicial foi avaliado a possibilidade desse atendimento, na sequência pode vir a ter desdobramentos, outras situações que o profissional tem a autonomia de avaliar como não dá mais para seguir somente na forma online, né? Temos que retomar o presencial, temos que migrar para o presencial, ou quando são situações em que há uma indisponibilidade dessa alteração, como distância geográfica, talvez avaliar a necessidade de encaminhar para um profissional lá do local de residência da pessoa atendida, para a rede de serviços do município. Aí a importância também, né, outro cuidado, quando envolve situações mais graves ou que tem indícios de agravamento em algum momento, de conhecer a rede de serviços do município da pessoa atendida, de conhecer qual é a rede, conhecer no sentido de saber, de avaliar, de mapear qual é a rede de apoio desse paciente,
para daí já prever alguns encaminhamentos que podem se dar ao longo dos atendimentos, ao longo do contrato de prestação de serviços, que pode ser reavaliado a qualquer momento, né? Então, essa questão de se há ou não alguma situação que não é recomendado, do ponto de vista da legislação, não temos algo fechado objetivo. Vai depender dessa avaliação que é de autonomia e responsabilidade de cada profissional diante do que as pessoas atendidas trouxerem, né? Estamos em março de 2022, completamos 2 anos de pandemia e queria perguntar para a Antonieta, passados 2 anos dessa grande procura da categoria para realizar o seu cadastro na plataforma EPSI e iniciar os atendimentos online, quais são as dúvidas recorrentes sobre essa modalidade de atendimento, né, que a categoria ainda seguimos muito no trabalho remoto, ainda temos que lidar com algumas variantes. Conta para a gente, Antonieta. Olá, Luciana. Olá, colega Giovana. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que é tão importante nesse momento que, infelizmente, ainda estamos vivendo nessa pandemia, né? Mas essa pandemia também nos impôs muita atualização, né? Nesse sentido, assim, do uso das tecnologias e da prestação de atendimentos online. Então, o que a gente tem recebido de dúvidas, né, sobre essa modalidade, vai muito ao encontro do que a Giovana estava falando no início, dos cuidados necessários para a prestação dos atendimentos. Então, as colegas perguntam assim, afinal de contas, eu preciso ter um prontuário dos pacientes? Eu preciso estabelecer um contrato? Como é que fica esse contrato? Como é que fica para atendimento de crianças, por exemplo? Né? Então, esses cuidados que a Giovana colocou anteriormente são essenciais, porque os atendimentos online precisam manter a qualidade técnica e a qualidade ética, né, de um atendimento independente de qualquer situação, né? Então, assim, sim, é essencial que tenha um prontuário para cada paciente, né, e que sejam registradas as informações nesse prontuário. Quando se trata, por exemplo, de atendimento de crianças, o mesmo cuidado de um atendimento presencial, né, precisa ser verificado, que é a autorização, né, de pelo menos um dos responsáveis legais, e isso precisa ser muito bem acordado e verificada também a viabilidade desse atendimento online de crianças, porque nós sabemos que é um atendimento diferenciado. Então, pensando nessa autonomia profissional e nessa verificação de adequação, então, será que é possível atender crianças nessa modalidade? De que idade? Né? Como é que isso vai acontecer? Então, dúvidas nesse sentido. Outros pontos também que são questionados para nós eu preciso, então, é obrigatório eu ter cadastro na plataforma EPSI, já que eu vi lá que agora parece que está mais flexibilizada essa situação, né, com a resolução 4 de 2020. Então, assim, o cadastro é necessário sim, né? Anteriormente, precisava aguardar a autorização, né, a validação, o reconhecimento do conselho quando solicitado esse cadastro. Agora não precisa aguardar, porém, esse cadastro é necessário ainda. Então, precisa sim ter o cadastro na plataforma EPSI para poder prestar atendimentos online. E aí, quando as colegas e os colegas fazem o seu cadastro, questionam, e que plataformas, então, né? O EPSI me proporciona atendimentos online por meio deste site, desta plataforma, que plataformas que eu vou usar para prestar esses atendimentos online? Na verdade, o EPSI é somente o cadastro que me permite atender online. As plataformas ou, né, que aplicativos que vão ser utilizados para esse atendimento são de autonomia das colegas, né, das psicólogas e dos psicólogos escolherem. Pensando também, indo ao encontro dos cuidados que a Giovana bem pontuou, pensando em questões de sigilo, de confidencialidade de dados. Nós sabemos, né, que por todos os cuidados que a gente possa ter, né, com vazamento de dados nesses aplicativos, nessas plataformas, infelizmente nós estamos vulneráveis muitas vezes, mas todo cuidado é pouco. Então é importante verificar plataformas que tenham esse cuidado com os dados das pessoas que vão estar interagindo ali. E principalmente, e aí pensando assim em termos de combinações de contratos, né, que as psicólogas e os pacientes ou usuários, enfim, do serviço, tenham um contrato,
né, que fique bem ajustado para ambas as partes, como é que isso vai funcionar, afinal de contas. Então, periodicidade de atendimentos, tempo, duração desses atendimentos, em caso de impossibilidade técnica, né, não consigo acessar a plataforma ou o aplicativo, o que eu posso fazer? Essa consulta vai ser cobrada, não vai ser cobrada, né, posso remarcar? Então, tudo isso, desde o primeiro contato, é importante que seja bem acordado entre as partes, assim. Então, acredito que, em linhas gerais, sejam essas as dúvidas. E, claro, tem algumas peculiaridades também em relação à avaliação psicológica, né? Que a gente sempre lembra. Posso aplicar testes online? Pode, desde que o teste esteja validado para ser utilizado online, né? E acredito que seria isso. E queria perguntar ainda para a Antonieta, né? Pensando na população, porque aqui a gente está, até o momento, conversando com a categoria, falando especificamente do exercício profissional das psicólogas e psicólogos, mas queria te perguntar, Antonieta, que orientações a gente pode passar para as pessoas que procuram o atendimento psicológico online, né? Que aspectos devem ser observados na escolha por um profissional que irá prestar esse tipo de serviço? Isso é bem importante também, né, Luciana? Porque quando todos nós vamos procurar um atendimento, a gente precisa se sentir à vontade e seguro, né? Para poder estar colocando a nossa vida, as nossas informações para uma colega psicóloga, né? E falando e recebendo esse tratamento. Então, sobre atendimentos online, o primeiro ponto seria a pessoa que está buscando atendimento verificar se essa psicóloga ou se esse psicólogo tem um cadastro na plataforma ePsi, né? No site eifempsi.cfp.org.br, ali na listagem de psicólogas e psicólogos cadastrados, verificar se esse profissional tem esse cadastro. Então, é o primeiro passo para saber se a pessoa está em conformidade com que as nossas resoluções, né, e a legislação nos exige. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo seria justamente, ao primeiro contato com essa psicóloga, com esse psicólogo, buscar informações e elucidar todas as suas dúvidas, né, de como vai funcionar o contrato, como vão funcionar esses atendimentos, né, verificar que abordagem que vai ser, colocar um pouco, né, da especificidade, assim, do seu caso, para que junto com essa psicóloga sejam avaliadas as condições. É possível, de fato, né, promover esses atendimentos online ou não, né? E aí também, em conjunto com essa psicóloga, verificar essas questões de corresponsabilidade do sigilo, porque a psicóloga precisa, lá do outro lado, precisa estar em conformidade, precisa de preferência usar fone de ouvido, não ter terceiros transitando no local, né? Cuidar, preservar ali aquele atendimento como se fosse um atendimento presencial e, de preferência, que a pessoa, o paciente ou o usuário desse serviço também esteja num ambiente adequado, né? Sem interação com outras pessoas e que se sinta à vontade, né? Para poder ser atendido. Então, acredito que seria por aí, assim, né? De buscar profissionais que também estejam abertos para conversar e para expor da melhor forma os atendimentos e a forma como trabalha, inclusive, né? Nessa prestação de atendimentos online. Muito importante o que a Antonieta traz, a gente possa verificar, né, se de fato esse profissional está devidamente habilitado a realizar esse atendimento, não só do ponto de vista do que regra o exercício profissional da psicóloga, mas bem como se está ao alcance da sua técnica, da sua prática, da sua formação. Então, agradeço a Giovana e a Antonieta pelas importantes colocações desse podcast. Um ótimo trabalho para vocês, colegas, e seguimos. Então, nós agradecemos também a oportunidade e ressaltamos que seguimos à disposição, né, nos canais de atendimento da área técnica para qualquer outra dúvida que não tenha sido dirimida aqui nesse programa. Obrigada, então, pessoal. A gente fica realmente à disposição. Busquem o conselho e um abraço a todas e todos. Esperamos que tenham gostado do 14º episódio do CRPcast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site
www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve. Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.